Boa noite. Que a paz do Senhor seja com vocês. Tudo bem com vocês? Nessa noite a gente vai trabalhar sobre um tema muito interessante: a Bíblia distorcida. E aí, como você está? Como foi o seu final de semana? Tudo em paz? Hoje, 28, 28 de setembro de 2020, são exatamente 21 horas. Por favor, entre em contato com a gente, nos diga como está saindo o áudio aí, se está tudo bom, se não está, tá certo, como é que está a nossa locução, como é que está o vídeo, ok? E a gente espera que você participe, deixe seu recado, deixe seu boa noite aqui, é um prazer muito grande a gente ter vocês conosco, né? É uma honra poder estar participando desse programa que é o Força para Viver, um programa da Primeira Igreja Batista da Convenção aqui em Juazeiro do Norte. A Igreja Batista fica situada ali na Avenida Castelo Branco, 1487, tá certo? 1487, ali logo na Baixa do Rubão, esquina com a Rua 22 de Julho. E queremos informar que as nossas atividades, né, já estão abrindo, né, os cursos nas terças, melhor, os cultos de oração na terça-feira já está aberto, né? Já está aberto, até porque a igreja é grande, ela comporta, em média, separado ou afastado, pode-se assim dizer, né, com distância segundo o regulamento do Ministério da Saúde, cabe até 130, 150 pessoas tranquilo, tá? Então, não tenha nenhum problema, nenhum receio de estar conosco, de participar conosco ali do evento, né? Tá certo? Nosso programa Força para Viver. E a gente começa essa noite orando, né? Pedindo a Deus que Deus possa estar abençoando as nossas vidas, possa estar nos agraciando com a sua misericórdia, nos dando sabedoria, nos dando sabedoria para, com toda humildade, podermos estar falando desse tema, que é um tema muito interessante, é um tema que a gente muitas das vezes não dá tanto, como é que eu posso dizer, a gente não dá observa muito, né? Não para observar certas coisas que a palavra de Deus tem para nos ensinar, mas que muitas das vezes nos é ensinado de maneira errada, né? É ensinado de maneira em que às vezes pelo fato das pessoas estarem como é que eu posso dizer assim, terem estudado mais, alguns mestres acabam passando uma visão deturbada, né? Deturbada de alguns versículos. E às vezes a maioria das pessoas, elas não param um pouco para avaliar sobre o que está falando, sobre o que está dizendo. Muitas das vezes vira ditado popular, muitas das vezes vira provérbios populares, né? Ditos populares, como é chamado, mas hoje a gente vai desmistificar algumas coisas, tá certo? E eu quero contar com você nessa noite, né, que possa estar nos ajudando. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, tá certo? Então a gente hoje vai trabalhar sobre a Bíblia distorcida, as pessoas que distorcem a palavra de Deus, às vezes por falta de entendimento, às vezes porque não tem conhecimento da palavra ou não tem intimidade com a palavra. Mas nessa noite a gente vai desmistificar a Bíblia, ok? Queria convidar você para estar orando comigo, né? Orando comigo nesse momento, para a gente poder entrar na presença de Deus, tá certo? E que Deus nos dê sabedoria, tanto para mim, que estou aqui em total reverência à Sua palavra, né? Sobre o que vamos falar, como também sobre no coração de vocês, que vocês possam entender o que a palavra de Deus quer falar, ok?
Senhor, nós te agradecemos por mais um momento, te damos graças, te damos glória, porque o Senhor é bom e entendemos que as tuas misericórdias duram para sempre. Pai, com toda humildade, pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos dar sabedoria, Senhor, para interpretar a tua palavra da melhor maneira possível, para fazer com que as nossas petições, as nossas orações, os nossos corações sejam sempre rendidos à tua vontade, à tua palavra. Que o Senhor, assim, possa nos revestir com a tua santidade, nos dando cada vez mais, Senhor, proteção e conhecimento e entendimento do que tu queres para as nossas vidas. Por isso eu te oro, te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, hoje a gente vai estar trabalhando sobre um assunto muito interessante, né? É um assunto que é um pouco complexo, pode-se assim falar, né? Quando a gente fala sobre a questão de desmistificar algumas coisas da Bíblia, a gente pensa logo que tem alguma coisa errada na Bíblia, né? Mas às vezes não é a maneira como a Bíblia, o que a Bíblia tem. Ela é perfeita em todas as suas falas, até porque ela é inspirada por Deus. A questão é como ela é encarada, como ela é tratada, como é que eu posso dizer assim, como é que ela é interpretada, né? A maioria das pessoas interpreta segundo a sua vontade, interpreta segundo o seu querer, segundo os seus desejos, ou segundo a sua visão, ou até seus objetivos, né? Cada um tem a sua interpretação, mas a interpretação ela é única, ela é livre, ela é uma interpretação única. Qual é o propósito? De salvação, de levar o homem ao conhecimento da verdadeira vontade de Deus. Meus queridos, e aqui eu gostaria de estar mandando meus abraços, né? Gostaria de mandar um abraço aqui para os líderes de PGM da cidade de Juazeiro do Norte, da Primeira Igreja Batista. Esses PGMs que funcionam hoje, na segunda-feira, tá certo? Geralmente das 7 às 8 horas, de 7h30 às 8h30. Então, nesses horários, mais ou menos, costuma acontecer os PGMs. O que é um PGM? É um pequeno grupo multiplicador, onde as pessoas se reúnem para conversar e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Ok? Então, eu queria mandar um abraço para cada um dos líderes de ministério, mandar um abraço aqui para você que nos assiste, você que faz parte desse programa. E espero que você sempre esteja conosco, aprendendo sempre um pouco mais do que a palavra de Deus pode nos orientar, do que a palavra de Deus pode nos falar. Vou tirar aqui. Me digam se o áudio ficou melhor ou se está a mesma coisa. Eu não estava me sentindo bem à vontade com os fonezinhos de ouvido. Para mim, não estava funcionando direito. Mas acredito que agora já esteja bem melhor. Ok? Então, meus queridos, hoje o tema é a Bíblia distorcida. Quantos ditos populares vocês já conversaram, vocês já disseram por aí? Quantos ditos populares, tipo provérbios, vocês já falaram até mesmo sem conhecer e disseram que estava na Bíblia? Né? A gente, às vezes a gente fica, como é que eu posso dizer assim, por escutar de um pastor, de um líder espiritual ou de alguém que acha que entende mais a palavra de Deus, a gente acaba repetindo os erros que eles cometem. Boa noite, minha irmã Gracinha, que a paz do Senhor seja contigo. A graça e a paz do nosso Senhor Salvador seja contigo. Esta é a melhor hora. Glória a Deus, porque, né? Glória a Deus, porque é um momento onde a gente tira para refletir sobre a palavra de Deus. Um momento que a gente tira para estar
compartilhando as boas novas, né? Igual o que o próprio Jesus diz, e fazer discípulo de todas as nações. Essa pandemia chegou, botou todo mundo para dentro de casa, mas a gente, em vez de estar conversando com um outro, agora nós estamos conversando com milhares, estamos arrodeando o mundo. E o evangelho tem sido pregado a todas as nações. Isso é que é o gostoso de poder servir esse Deus maravilhoso, porque ele tem sempre uma saída para todas as coisas. E isso é o que nos fascina, é ele sempre estar à frente de todas as coisas. Meus queridos, meu boa noite para você que já chegou, meu boa noite para você que está aí, e eu queria pedir a sua colaboração para nos enviar, deixar seu recadinho aí, tá certo? Deixa seu like, deixa seu comentário, fala o que você quer, se quiser pedir oração, pode pedir oração também, a gente está aqui para isso, para orar por você, para compartilhar, tá certo? Das alegrias, das tristezas, tá bom? Então, aqui é um grupo onde nós podemos nos reunir de maneira saudável na presença do Senhor. E o nosso tema de hoje, meus queridos, é a Bíblia, né? A Bíblia deturbada. Ou pode-se dizer também, né? A palavra de Deus de maneira, como é que eu posso dizer? Distorcida, né? A Bíblia distorcida, tá certo? É a maneira como alguns têm tratado a palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus. E isso é muito errado, porque muitas das vezes vem daquele velho tradicionalismo. Você já conhece a história da frigideira, né? Não conhece? Pois é, a história da frigideira é o seguinte: certa vez o marido perguntou para a esposa, mulher, por que você sempre corta a cabeça e corta a cauda? Né? Ela disse, foi a minha mãe quem me ensinou. Ele disse, agora vamos saber por que foi que a sua mãe fez isso. Ou melhor, fazia isso, ou lhe ensinou isso. E, chegando na casa da mãe dela, perguntou, mãe, por que a senhora sempre cortou a cabeça e a cauda do peixe para cozinhar na frigideira? E ela disse, foi sua avó que me ensinou. E da mesma maneira chegaram lá, foram atrás da avó que ainda estava viva e perguntaram para ela, né? Vó, por que a senhora sempre cortava a cabeça e a cauda do peixe para cozinhar na frigideira, para fritar na frigideira? E ela respondeu, é porque quando eu me casei, eu era muito pobrezinha. E a nossa frigideira não cabia o peixe completo. Então a gente cortava a cabeça e cortava a cauda. Vocês entenderam a lógica? Quer dizer, se você não procurar saber de onde vem a sua cultura, de onde vêm as coisas, e fazer uma exegese daquilo que você vive, ou daquilo que você estuda, ou a quem você serve, você vai ser sempre ou vivendo em cima de costumes do passado, costumes de tradicionalismos que você nem percebia e acaba distorcendo aquilo que você acredita ser correto. O correto passa a ser errado. Por quê? Porque foi lhe ensinado de maneira errada. Talvez a pessoa, ou você nunca teve interesse de descobrir, e alguém sempre chegava para você e contava uma história e você dizia, não, mas foi fulano e ele tem sabedoria. Né? Por isso que os bereanos, quando Paulo chegava lá, quando chegou lá e começou a falar de Cristo para eles, os bereanos iam em cima da palavra. Por quê? Porque eles queriam saber se o que Paulo estava falando realmente era verdade. Então, nós devemos ser do mesmo jeito. Como cristãos, nós devemos buscar sempre a palavra de Deus para ver se o pastor está falando certo, se o missionário está falando certo, se eu estou falando correto, tá certo? Então, é assim que a coisa deve ser. O cristão, ele deve buscar sabedoria e crescer em sabedoria. Ok? Então, vamos lá para a nossa começar
a nossa, o nosso estudo de hoje, a nossa reflexão de hoje, né? E eu queria trazer para vocês algumas coisas, tipo, os versículos que não existem na Bíblia. Vocês sabiam que existem muitos versículos que não existem na Bíblia? E o povo diz como que parece ter sido, ou parece que vem da Bíblia. Por exemplo, se você conhece algum ditado popular, tipo, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Não existe na Bíblia. Essa passagem não existe na Bíblia. Isso é um dito popular que tem pessoas que acreditam que veio da Bíblia. E diz, não está na Bíblia que o cair do homem é o levantar de Deus? Não, não está na Bíblia. Não existe essa passagem na Bíblia. Por mais que você procure. Isso é um dito popular. Claro que o cair, geralmente, ou o homem caído, na verdade, é uma consequência do pecado do homem. E isso faz com que o homem se torne pecador e viva no chão, caído, né? Como tem alguns que dizem que o homem gosta tanto do chão que ele não quer se levantar. Mas o levantar é de Deus. Deus é quem chama, Deus é quem estende a mão. Desde o começo foi assim. Deus sempre levantou o homem. Então, é um dito popular, mas que não está na Bíblia, e muitas pessoas dizem que esse versículo, ou essa passagem, ou esse provérbio está na Bíblia, mas não está. Quer ver outro? É interessante como às vezes a gente peca por falta de conhecimento. Por exemplo, você já ouviu na Bíblia dizer que o diabo só veio para matar, roubar e destruir? Ah, Cláudio, mas isso aí tem na Bíblia. Será que tem na Bíblia? Vamos analisar o texto? Se você tiver com a sua Bíblia aberta, por favor, abra em João 10:10, que vamos analisar o que o texto diz. Por favor, se você tiver com uma Bíblia, eu gostaria que você fizesse isso. Abrisse sua Bíblia em João 10:10. João 10:10. Veja o que diz os versículos da Bíblia em João 10:10. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida plenamente. O que Jesus está querendo dizer com isso? Do que Jesus está falando? Do que Jesus está se referindo? É do diabo? A maioria das pessoas, não que o diabo não tente destruir a obra do Senhor, não que o diabo não tire as coisas que você tem, não que o diabo não venha para matar e destruir, não que ele não faça essas coisas. Mas muitas das vezes nós dizemos isso como que fosse tudo culpa do diabo. Mas às vezes não é. Se a gente ler alguns versículos antes, a gente vai interpretar e a gente vai entender o que é que Jesus está falando. Na verdade, não é o diabo de quem Jesus está falando. Veja o que diz o versículo 7. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim estará salvo, e entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que eu quero dizer com isso? O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está querendo falar sobre os profetas que vinham antes deles, os falsos profetas. Aqueles mesmos falsos profetas que nós temos nos dias de hoje e que, na verdade, só vêm para roubar você, para enganar você e para destruir a sua vida. Lembra quando Jesus fala sobre a questão dos fariseus? Pois é, os fariseus eram aquele tipo de gente igual aos falsos profetas de antigamente, que nem entrava no céu e nem deixava o povo entrar. Por quê?
Porque eles ensinavam, eles tinham conhecimento, mas ensinavam de maneira errada. Quantos desses líderes religiosos hoje em dia só querem saber de dinheiro e não pregam salvação e nem pecado, mas pregam apenas prosperidade financeira? Ah, porque antes eu não tinha uma casa, eu não tinha um carro, hoje eu tenho uma empresa, hoje eu tenho um carro bom, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo. Isso é verdade ou não é? Então, de quem Jesus está falando? Dos falsos profetas. Logo, indica que essa frase de dizer que o diabo só vem para matar, roubar e destruir, isso é uma falsa negativa. Certo? Isso é uma falsa. Quando alguém chegar e dizer isso para você, eu corrija e diga, meu querido, apesar dele ser mau e querer destruir e matar a vida do ser humano, a obra que o Senhor tem com tanto amor, mas esse versículo ele fala dos falsos profetas, dos falsos líderes religiosos, dos falsos pastores, daqueles que nos enganam com a sutileza da palavra de Deus. Igual a serpente fez com Eva. Enganou a mulher usando as palavras de Deus, distorcendo, claro, né? Que é como os falsos profetas agem, distorcendo. Ok. Terceiro exemplo. Terceiro versículo que não existe na Bíblia. Vamos lá? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Outra coisa que não existe na Bíblia. Não existe. Isso é outro dito popular que as pessoas costumam colocar e dizem que as pessoas vão até Deus quando Deus não força ele a vir, ele vem naturalmente por amor. Na verdade, só vem ao Senhor aqueles a quem o Senhor se apresenta. O próprio Jesus diz que nenhum vai até ele sem que o Senhor o tenha dado. E nenhum vai se perder, nenhum daqueles que o Pai deu ao Filho vai se perder. Por quê? Porque eles vêm por amor. Eles são chamados por amor. Agora, a dor é a consequência pelas atitudes que o ser humano toma. Então, essas atitudes erradas faz com que o homem, né, acaba sentindo a dor. Então, não é como é que se diz? Pela dor que ele vem. A dor é a consequência pelas decisões que ele tomou no passado. Mas quando ele for, ele vai por amor. Tá? Ele vai por consciência. Ok? Quer ver outro versículo que também não está na Bíblia? Não cai uma folha da árvore sem que Deus não permita. Vocês já viram essa expressão? Algum pastor já disse isso? Você talvez já tenha até dito, não, mas Deus é um Deus soberano. E eu acredito. Eu acredito que é um Deus soberano e que ele, sobre todas as coisas, ele está no controle. Ele sabe de todas as coisas. Mas é muito interessante essa questão sobre até uma folha não cai se o Senhor não permitir. Quantas das vezes as pessoas já disseram isso? Eu acredito piamente na soberania de Deus, né? Eu acredito piamente. Deus é soberano sobre todas as coisas. E a Bíblia diz que Deus sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Mas a expressão, uma folha não cai sem que Deus não não ordene, essa frase não existe. Você sabia onde é que existe? Você sabe onde é que existe essa frase? No Alcorão. Gente. Esse é um ditado que se encontra literalmente num trecho do Alcorão. A frase que diz no Alcorão, ela diz mais ou menos assim: ele possui as chaves do incognoscível, coisa que ninguém além dele possui. Ele sabe o que há na terra e no mar, e não cai uma folha da árvore sem que ele disso tenha conhecimento. É igual você dizer assim, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, né? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Realmente, Deus sabe todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. A grandeza do Senhor é imensa, não há como limitar a grandeza do Senhor.
Ele formou os céus e a terra só com o som da sua voz. Apesar de uma letra da música dizer que pelas mãos do Senhor foi feitos terra, céu e ar, né? E tudo que neles há, a palavra de Deus é bem clara, que Deus fez isso com o sopro da sua voz. Ele disse, haja isso, haja aquilo. E houve isso, e houve aquilo, né? Você vê o poder de Deus. A única coisa que foi criada por Deus foi o ser humano. Deus pegou no barro, melou a mão ali, pegou, moldou direitinho, foi lá, fez cada coisinha, né? Muito interessante, né? E ele ainda diz mais, e não há um só grão no seio da terra, ou nada verde ou seco que não esteja registrado no livro lúcido, ou no livro de Deus. Quer dizer, tudo está registrado, tudo já está registrado. Por quê? Porque a palavra de Deus, se bem que esse texto aqui faz parte da sexta suruta do versículo 59 do Alcorão, né? Mas percebam a intimidade que tem com a palavra de Deus. O Deus é soberano. A inspiração de Deus sobre a sua palavra, sobre a Bíblia, é irrefutável. O Alcorão já foi tirado das palavras da palavra de Deus, de ministros da palavra de Deus que pregavam até aquele tempo. Nisso a gente pode associar, né, a sua grandeza, como está lá em Lucas, capítulo 12, versículo 7, né? Boa noite, meu irmão José Alves, né? Uma boa noite para você, meu irmão. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja contigo. Ok? Então, vamos lá. A gente pode associar esse ditado às ideias parecidas de alguns versículos, né, sobre a soberania de Deus, de que nenhuma folha cai sem que o Senhor o permita. Tá? Por exemplo, Lucas 12, 7. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Soberania. Isso mostra soberania de Deus. Quer ver outro ponto interessante? Faço todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer também alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e o farei. Soberania de Deus. Então, às vezes, aí você vai, provavelmente você está se perguntando assim, mas por que detalhes tão simples? Isso pode atrapalhar alguma coisa ou vai tirar o sentido? Vai. Às vezes tira o sentido de toda a questão, tá? Às vezes você mudar uma vírgula de um lugar para outro, isso pode mudar o contexto da história que você está contando e pode fazer uma diferença muito grande. Por conta de uma vírgula, até hoje, os teólogos, eles brigam em relação à questão de quando Jesus estava na cruz e ele disse para o ladrão, não se preocupe, ainda hoje, vírgula, tu estarás comigo. Ou, não se preocupe, vírgula, ainda hoje tu estarás comigo. O que ele quer dizer com isso? Quando esse livro coloca a vírgula antes, ele quer dizer que no mesmo instante que subirem ao céu, no mesmo instante, o ladrão vai estar com ele. Tá? Mas se ele coloca depois, ele quer dizer que naquele dia, o ladrão vai estar com ele no céu. Veja a diferença que faz. Então, pequenas coisinhas, pequenos detalhes, a gente às vezes tem que ter conhecimento para que não sejamos pegos de surpresa, ok? Então, para isso é feito uma exegese, é feito um trabalho minucioso para que a gente entenda que a palavra de Deus, ela não é um dito popular, ela é algo muito sério e que precisa muito da nossa observação. É verdade, irmão Ailson Paiva, uma boa noite para o irmão, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo.
Essa palavra realmente, eu estou tentando mostrar a necessidade e a importância de estudar a palavra de Deus, né? Geralmente nós só passamos por cima e não olhamos o conteúdo dela. E alguns versículos a gente toma como um amuleto, né? Para a gente poder é, se beneficiar. Eu digo isso quem a usa de má fé, tá certo? Mas vamos lá. Outro texto que a gente pode usar dentro dessa sabedoria de Deus e dentro da soberania dele, em Mateus 12, 19, que também seria ou poderia ser associado a o não cair, ou não permitir que uma folha caia sem o seu consentimento, né? Vendo uma figueira, Mateus 21, 19, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Então perceba, Jesus ele tinha poder sobre todas as coisas. Ele era Deus. Ele era o Deus encarnado, o Filho do homem, o Filho de Deus. Tá? O próprio Deus se transforma em carne, vem à terra e ele tem poder. E todas as coisas estão debaixo do seu domínio. Isso é uma verdade. Independente de onde esteja a frase, tá? Mas nós não podemos usá-la dentro do nosso contexto, porque faz parte de um contexto de um livro que para a gente não é considerado ou aceitável cristão, pelo fato de estar no Alcorão, ok? Isso é uma cultura muçulmana, mas que a palavra, ela é uma palavra certa, fala da soberania de Deus, com certeza não há dúvida, ok? Quer ver outra frase que não existe na Bíblia e que muitas das vezes você já ouviu falar até em cima de púlpitos? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E aí? Alguém vai refutar? Essa palavra realmente existe? Provavelmente alguém vai dizer: existe sim. Existe. Existe algo parecido com isso. Vamos abrir lá em Lamentações, capítulo 22 e 23. Ok? Se você tiver com sua Bíblia, me acompanhe. Seja um bereano, tá bom? Vamos acompanhar o que diz a palavra de Deus. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 23, veja o que diz a palavra de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Novas são a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Em outras versões, ela vai dizer um pouco diferente, mas não fora do contexto da qual a gente está lendo. Por exemplo, a NVI ela vai dizer: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, ok? Renovam-se a cada manhã. O contexto de Lamentações aqui, quando a gente vai analisar o texto, veja o que diz os versículos 20, a partir do versículo, ou melhor, do versículo 19, tá bom? Então veja: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. O que pode me dar esperança? Que a graça do Senhor, tá? Que a graça do Senhor é grande em amor. E a gente só não é consumido por conta das suas misericórdias, que são inesgotáveis. Beleza? Ok. Agora vamos para a frase que nos arremete ao contexto lá. Renovam-se a cada manhã, grande é as tuas fidelidades. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O que Lamentações está querendo, o livro de Jeremias em Lamentações, ele está querendo dizer que se todos os dias você buscar a palavra de Deus como centro da sua vida, tá? Aquela vida, aquela renovação de esperança
no seu coração vai ser sempre uma esperança constante, ok? Não é a graça do Senhor que se renova a cada manhã. Todos os dias, desde que quando Deus criou a terra, a graça de Deus já estava sobre o mundo. Ela não se renova a cada manhã, ela simplesmente se renova no coração da gente. É isso que Jeremias está dizendo, que ele lembra-se de um tempo. Veja que ele lembra-se de um tempo e a minha alma desfalece dentro de mim. Ele está querendo dizer que quando busca o Senhor, é renovada a graça do Senhor sobre a vida dele. É como todos os dias, é como uma fonte de alimento. É isso que o profeta Jeremias está dizendo. É que, na verdade, é uma espécie de alimento diário, uma devocional diária. E isso faz com que o nosso alimento, a nossa esperança, cada dia mais seja fortalecido. Então, a questão de falar sobre que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, isso é uma inverdade, porque a graça do Senhor, ela sempre existiu, desde o começo, existe hoje e não tem fim. Não é uma coisa renovável, é uma coisa eterna. Até porque não contamos o tempo como ele conta o tempo. Nós contamos o tempo em cronologia. Minuto, segundo, hora. Ou melhor, segundo, minuto, hora. Ok? O tempo de Deus não é o Cronos, é o Kairos. Quer dizer, é um tempo eterno, é um tempo que não tem limite. Você não sabe quando é fim, quando é começo. Não tem tempo. Ok? Ele não está preso. Não é à toa que ele diz que um dia para mim é como 1000 anos e 1000 anos para mim é como um dia. Ele não está preso ao tempo. É diferente da gente. A gente marca um horário, 9 horas, a gente 9 horas tem que estar aqui, às 21 horas tem que estar aqui. Não é isso? 22 horas a gente tem que concluir o nosso estudo. Deus não. Então, a graça do Senhor, ela não se renova a cada manhã, o que se renova a cada manhã é a esperança no coração do cristão. Então, é isso que ele está falando. Tá? Então, da próxima vez, quando você for falar essa frase, você analise bem sobre o que você está falando. Porque o que se renova é a esperança no coração e que se renovava no coração de Jeremias. Ok? Outra frase. Vamos lá para a quinta frase. Essa é interessante. Fazes por ti que eu te ajudarei. Vocês já ouviram falar essa frase? Você já disse isso para alguém? Se você disse, preste atenção no que você está falando. Tá? Fazes por ti que eu te ajudarei. O povo diz que é Deus quem diz essa frase. Fazes por ti que eu te ajudarei. Aí eu lhe pergunto, meu querido, meu amado, minha amada, e se por acaso eu quiser montar um bar? E se eu quiser botar um monte de menina novinha para trabalhar nesse bar? Deus vai me ajudar? Deus vai me abençoar? Se eu pensar em querer roubar um banco para me poder ter dinheiro ou roubar alguém para poder ter dinheiro para pagar minhas contas, Deus vai me ajudar? Fazes por ti que eu te ajudarei. É assim a expressão? Esse texto é mal interpretado, ou melhor, não existe na palavra de Deus. O que existe é uma palavra chamada coragem, que Deus coloca no coração do homem, se estiver dentro do propósito dele. Vejamos o que diz lá em Juízes, capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 14. Juízes 6, 12 ao 14. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, isso é o anjo do Senhor que chegou para Gideão, tá? Para falar com Gideão. O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, aí, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Sabe o que é que o Senhor fala para ele? Veja só. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta força, varão, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não fui eu que te enviei? É uma das frases que mais se aproxima dentro do contexto do que as pessoas costumam falar. Tá? Essa é uma das frases que mais se aproxima. Mas veja quem foi que mandou. E veja qual era o propósito. E veja qual era o desejo de Deus sobre aquele povo. Libertar o povo de Israel. Quem foi que mandou? Foi Deus.
Deus mandou, fazes por ti que eu te ajudarei? Ou ele disse que iria com ele porque ele foi quem mandou? Então a gente tem que avaliar certas coisas e não dizer certas coisas sem saber. Ok? Certas frases, certos versículos da Bíblia a gente tem que moldar. E como cristão, a gente tem que ter sabedoria no falar e não falar coisas para que não venhamos a passar vergonha. O Salmo 37, 4, ele vai dizer o seguinte: deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aí entra a segunda parte do nosso contexto de fala, ok? Qual é o segundo contexto de fala hoje? Versículos mal interpretados. Versículos mal interpretados. Quer dizer que se eu entregar a minha vida, ou melhor, se eu me deleitar, se eu me agradar do Senhor, Ele vai fazer todos os desejos do meu coração? Aí, meu irmão, aí é brincar com Deus. Porque o coração do homem é enganoso e ele só quer coisas para si. E a gente tem que ter cuidado. Deleitar-se do Senhor significa se submeter à sua vontade, andar debaixo dos seus caminhos, ser, ou melhor, viver debaixo da severa vontade de Deus. Severa que eu digo não é no sentido pejorativo, severa que eu digo é no sentido de seguir a lei, de andar na lei, de seguir os seus passos, de ser uma pessoa fiel ao Senhor. Tá certo? Então, nosso segundo tema hoje, meus queridos, para a gente refletir, são versículos interpretados de maneira errada. A gente falou agora sobre os versículos que não existem na Bíblia. O achismo, né? Segundo o achismo, sei lá, 4.3, o achismo 4.5, tá? Então, é essa questão aí que acontece. Então, vamos lá. Agora vamos para os versículos interpretados de maneira errada. 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A pergunta que eu lhe faço nessa noite, meu querido, é: essas promessas valem para a gente ou o prazo de validade dela já passou? Me diga aí, você é internauta, você que é estudioso, você que está aí estudando a palavra de Deus, me diga aí, o que é que vocês acham sobre isso? Segunda Crônica 7,14. Quando a gente para analisar esse texto, né, de 2 Crônica 7,14, a gente vai perceber que isso é uma promessa que Deus está fazendo para Salomão. Salomão termina de construir o templo. O templo todo formoso, templo bonito, aquele templo grandioso. Salomão, um homem que tinha sabedoria divina, sabedoria que veio da parte de Deus, um homem, como é que se diz assim, que tinha uma mente que não se tem como ter igual antes ou depois dele, a não ser a de Jesus Cristo. Mas veja o que o Senhor fala para Salomão, né? A partir do versículo 12, né? E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que não consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus ouvidos, os meus olhos estarão atentos, e a oração que se fizer neste lugar. Perdão. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar.
porque escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração. Então veja que a promessa aqui que Deus está fazendo não é para os dias de hoje, não é para. Não que ele não faça se você, por acaso, se arrepender dos seus pecados, assim como ele fez com aquela mulher que foi considerada como prostituta, né? Maria Madalena, que na verdade disseram que ela estava se prostituindo. E o que é que Jesus diz? Vá e não peques mais. Então, não que essa situação não aconteça individualmente, ela acontece, tá? Se você chegar a se arrepender dos seus pecados, se humilhar perante o Senhor, clamar o seu nome, os ouvidos dele estão abertos para ouvir a sua oração. Mas para isso você tem que mudar de vida, ok? O que era que Deus estava dizendo a Salomão? Salomão, esse lugar é meu, eu faço dele o que eu quiser. Então não se prostitua, não faça nenhuma besteira, não ande no caminho errado. Se você continuar fiel a mim, eu vou ser fiel como eu fui fiel a seu pai Davi. Ok? Mas vamos continuando no versículo 17 para ver o que é que ele diz. E quanto a ti, se andares diante de mim, como mandou Davi, teu pai, e fizeres conforme a tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine Israel. Porém, veja só, porém, né, quando o cabo está falando tudo bonitinho, aí vem um porém. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então eu os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa, que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e motejo entre todos os povos. O que, é que ele está querendo dizer com isso? Isso será motivo de chacota, isso será motivo de palhaçada. Vocês terão um povo humilhado. É isso que ele está querendo dizer. Então, os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença. Então, para quem é que ele está fazendo essa promessa aqui? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É para a gente? É para o povo de Deus nos dias de hoje? Ou é para o tempo de Salomão? Alguns vão dizer que pode ser usado nos dias de hoje, para se todo mundo, a nação, se converter, orar, buscar o Senhor e tal, aquele negócio todo. Eu acredito que Deus ele pode fazer o impossível acontecer. Mas essa promessa era para Salomão. Veja o que ele está dizendo logo a seguir. E se ele se desviar dos maus caminhos, dos caminhos que Deus tinha traçado para ele continuaria com a promessa que fez a Davi. No entanto, se ele se desviasse do caminho, o que aconteceria? Eles seriam escorraçados da cidade, das terras que o próprio Deus deu. Tá certo? Né? E o que acontece? Quando você vai ler lá em 1 Reis, né, capítulo 8, 1 Reis, capítulo 8, versículo 11, você vai ver que Salomão, ele acaba fazendo besteira, né? Ele acaba fazendo besteira, e o que acontece? Ele acaba idolatrando as mulheres, ou melhor, sendo seduzido pelas mulheres, e acaba fazendo o que é errado aos olhos do Senhor. Por isso que o povo judeu passa por situações adversas. Né? Vejam o que diz, né? 1 Reis, capítulo 8, versículo 11. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encherá a casa do Senhor. Então falou Salomão, o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Certamente que edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Então virou o rei o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava de pé. Tá? Mas aqui ele está falando
sobre a questão da rebelião de Salomão. Salomão, ele se misturou com outros deuses, com povos, com mulheres de outras nações, o que levou ele à ruína, tá? E depois dele foi sempre ruína após ruína. Outra coisa, há um ditado que diz que tudo posso naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Será que realmente essa frase ela está certa? Tudo posso naquele que me fortalece. Geralmente nós temos o costume de acreditar que sim, que tudo a gente pode naquele que nos fortalece. Mas veja o que a palavra de Deus diz quando a gente interpreta mal, né, certas palavras. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Eu queria que você acompanhasse comigo. Tá? Todavia, fizeste bem. Opa. Versículo 13. Todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quando Paulo fala sobre isso aos Filipenses, ele está dizendo aqui que não é que todas as coisas você pode fazer, não. Tudo não está ao teu alcance. Eu estou indo um pouco rápido, gente, porque o horário já está quase em cima, né? Então, veja que todas as coisas, quando Deus fala, essa é uma das frases que mais chama a atenção, porque todo mundo gosta de falar isso. Todas as coisas eu posso, naquele que me fortalece. Todas as coisas eu posso. E dá um ar de grandeza, de poder, de autoridade, de achismo, né? E não é isso que Paulo está dizendo, né? Paulo está dizendo aqui que ele conhece tanto o que é riqueza como pobreza, tanto o que é ter fartura como o que é ter necessidade, né? Então, veja o que diz o versículo 10, a partir do versículo 10, ora muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. No versículo 12, ele vai dizer: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído para ter fartura. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Pois posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O que ele está querendo dizer com isso? Que não importava a situação que ele tivesse, não importava qual o grau de necessidade ou aflição que ele tivesse. Ele sabia o que era fartura e sabia também o que era necessidade. Ele sabia o que era sentir fome e também sabia o que era ter comida em abundância. Mas ele conseguiu vencer todas essas coisas, porque a visão dele não estava nas coisas desse mundo. A visão dele estava nas coisas soberanas, nas coisas de cima, nas coisas do alto. Como ele mesmo diz, deixando tudo para trás, sigo para o alvo, que é Cristo. Então a visão dele estava em Cristo Jesus, tá certo? Estava em Cristo Jesus. Então, é igual aquela história, quando diz lá em Salmo 23:1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí? Tem pessoas que passam necessidade. Tem pessoas cristãs que passam necessidade. E não vive se lamoriando. Paulo entende muito bem isso, porque ele passava necessidade. Ele sabia o que era sofrer, ele sabia o que era apanhar. Mas ele diz, né, que nisto ele sabia que em todas as coisas ele tinha Deus que o fortalecia, Cristo que o fortalecia. Então a visão dele não estava nas coisas do mundo. Não estava em ganhar carro, não estava em querer ter nobreza, como muitos aí acham que se converter é para enricar, ou para melhorar de vida, ou para sair de uma situação, ou para fugir de um problema, ou para resolver um caso mal resolvido. Não é nada disso, gente. Não é nada disso. O que Paulo está querendo dizer aqui é muito mais do que isso. Né? Quando ele diz todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, ele está querendo dizer que supera todas as coisas por Cristo. Ele quer viver uma vida com Cristo plenamente, quer entender, quer que a gente entenda que não importa se tem grande, muito ou pouco, o importante é estar em paz com Cristo, ter a sua fidelidade com Cristo.
Tá? Outra coisa, outro versículo bem interessante que a gente costuma falar, que algumas pessoas costumam falar, é que a letra mata, né? Segundo o que tem lá em Coríntios, 2 Coríntios 3,6. Veja o que diz 2 Coríntios 3,6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Algumas pessoas tentam, né, almeja fazer curso de teologia, almeja fazer curso vamos dizer assim, de bacharelado, de conhecer mais a palavra de Deus, fazer estudos profundos e tudo. E alguns líderes religiosos colocam na cabeça dele que ele não tem, não faça aquilo, né? Não faça aquilo porque aquilo ali é errado, né? Ele vai se distanciar de Deus. Tem pessoas que dizem que quando fez teologia era o tempo que mais se afastou de Deus, seu coração esfriou. Meu querido, o que Paulo está querendo dizer aqui não é nada disso. Né? A letra mata, o que ele está querendo dizer é que a letra que ele está falando é as leis de Moisés, que foi entalhada na pedra, né? Os mandamentos, porque o mandamento mostra quem nós somos. E a letra nos mata, por quê? Porque tem que matar o velho homem, tá certo? Então, ela é quem nos mostra o pecado que nós temos. Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas. Quem faz? Quem ama a Deus sobre todas as coisas? Quem é justo? Quem ama o seu próximo como a si mesmo? Então, pela lei, estávamos mortos. Estávamos mortos, porque não conseguíamos acompanhar a letra que foi traçada por Moisés, tá certo? O Pentateuco ali, as regras de Deuteronômio, ok? Então, aquilo ali era o que fazia com que revelasse o pecado no homem. Até então não existia lei, sem lei não há pecados. Mas quando a lei veio a existir, passou a matar o homem. Por quê? Porque o homem passou a ser pecador, foi criada uma lei. É como dizer assim a uma criança, não bote o dedo na tomada. Antes ele não sabia o que era botar o dedo na tomada, e se ele botasse era natural. Mas a partir do momento que eu criei uma lei e eu disse, não bote o dedo na tomada, e ele foi lá e botou, ele me desobedeceu, então ele morreu. É como o caso de Adão, é como o caso de Eva, tá? O que é que Deus diz? Deus diz que de todas as árvores do jardim ele poderia comer, mas da árvore do bem e do conhecimento ele não comesse. Por quê? Porque se ele comesse, certamente morreria. Então Deus deu uma ordem, Deus deu um mandamento para ele. E ele quebrou aquele mandamento, o que resultou na morte espiritual. Então, a letra mata. Não é que você estudar livros de teologia ou querer conhecer mais da Bíblia, ou se aprofundar em teologia, ou você conhecer o que as Escrituras estão dizendo, ou você fazer doutorado em teologia, mestrado em teologia. Isso não vai matar você, pelo contrário. Vai abrir a sua mente, vai abrir seu coração, você vai entender mais o propósito de Deus para a sua vida. Você vai compreender as coisas maravilhosas que Deus fez, faz e como ele age na vida do ser humano, apesar das muitas dúvidas que virão. Mas ele fará com que você entenda que é nele que está todas as coisas. Tá? Então a letra não mata. Quando ele diz que o Espírito vivifica, é porque o Espírito Santo de Cristo, a mentalidade nova, a metanoia, o que foi mudado, transformado, o Espírito de Deus, que entrou na sua vida, ele vivifica o corpo daquele que está morto. Todos aqueles que estão sem Cristo, ou que não vivem debaixo da graça, em Cristo Jesus, estão mortos em seus delitos e pecados. Então é isso que Paulo está querendo dizer. Ora, logo Paulo, que o cara foi formado por Gamaliel, o cara tinha um conhecimento. Quantas das vezes ele cita muitos filósofos aí nos livros de Cantares, nos livros de Provérbios, nos livros de Salomão, no livro de Coríntios. Perdão, livro de Salomão. Eu estou trazendo lá do Velho Testamento, perdão, gente. Ele cita, no livro de Coríntios, ele cita Platão, ele cita vários filósofos, né? Não sei, até porque, na verdade, o cara tinha um conhecimento nato. Quando ele está na ilha de Patmos, ele próprio diz, escreve para Timóteo e diz, Timóteo, quando tu vier, tu traz a minha capa, né, que deixei lá em Troade, e aproveita e traz os meus livros e pergaminhos também. Quer dizer,
Ele era um homem que vivia atualizado da palavra, ele sempre vivia atualizado na palavra. Então, meus queridos, o que eu quero mostrar para vocês é que, às vezes, a gente tem que analisar bem a palavra de Deus. Não se preocupe que a palavra não vai matar vocês, o estudo não vai matar vocês. Viver debaixo da palavra de Deus, analisando versículo por versículo, com pessoas que realmente tenham conhecimento, que não vai deturpar ou distorcer a sua visão, ou a visão da palavra de Deus, com certeza, meu querido, você só vai ter crescimento, tá? Almeje querer aprender mais da palavra de Deus, estude mais da palavra de Deus. Agora procure fontes seguras, não procure fontes de pessoas, de lobos vestidos de ovelha, igual está lá em João 10:10, né? Que não é o diabo, mas é os ladrões que vieram antes dele, né? Os ladrões que vieram antes deles eram falsos, né? Então, como foi dito, né? Que aquele versículo do qual se fala é uma deturpação. Colocar a culpa no diabo naquele versículo 10:10, isso é uma mentira, é um erro, tá bom? Ali quem veio para matar, roubar e destruir, na verdade, foram os ladrões, foram os profetas, os falsos profetas que vinham antes de Jesus. E Jesus dizia, agora eu vim, agora eu cheguei para que tenham vida e vida em abundância. Porque eles não tinham vida e vida em abundância, como tem em Cristo Jesus. Que a graça e a paz seja contigo, meu irmão Albadias, pastor Albadias, um servo de Deus aí. Qualquer dia vamos fazer uma live junto, pastor Albadias. Estamos juntos, ok? Então, gente, para a gente finalizar nessa nossa reflexão de hoje, né? Veja, veja o que diz também, né? Um que eu não queria deixar de passar é o que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, né? A vida do cristão tem que ser sempre sem sofrimento ou segundo o que Romanos diz? Será que a nossa vida não pode sofrer porque você uma vez aceitou Cristo como seu Salvador, você não precisa mais sofrer? Você não vive mais sofrendo? Meus queridos, eu quero dizer para vocês, vejam o que diz Romanos 8:28. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33, né? Então, essa é a palavra de ânimo que Jesus dá para a gente, né? O que diz Romanos 8:28, ele vai dizer o seguinte. Ah, só um minutinho aí, deixa eu procurar aqui na minha Bíblia digital, que hoje em dia tudo é digital, né? Então é bom que a gente. Romanos 8:28, ele vai nos dizer o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse é o que diz a NVI, tá? Sabemos que é aquela velha história. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a gente diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quando a gente diz isso, a gente não está livre. Muita gente acha que porque conseguiu alguma coisa, ou porque foi beneficiado por alguma coisa, ou porque, na verdade, ganhou alguma coisa, ou está sendo privilegiado por alguma coisa. Quero dizer para vocês, meus queridos, não é porque você ama a Deus que Deus está fazendo e você está ganhando aquilo ali, não. Tá? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente entende que todas as coisas cooperam para o crescimento do cristão em Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas é para o crescimento espiritual de Deus. Para a gente poder comprovar o que está sendo dito, a gente tem que ler um versículo antes, né? Veja, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam.
dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também, né? Então a gente vai ver que o que ele está querendo dizer é que ele vai trazer para você enriquecimento espiritual. Todas as coisas colaboram, não é que todas as coisas. Ah, que eu tenho um negócio para resolver e vai dar certo e eu quero que dê certo, porque diz que todas as coisas colaboram para o bem. Sim, mas nem todas as coisas que é o que você quer. Na verdade, são coisas que Deus prepara para você. Tá? É igual a gente não pode levar em consideração essa situação de dizer que eu vou ser beneficiado, vou ganhar na loto, vou ganhar um carro, vou ganhar isso, porque todas as coisas colaboram para mim, porque sou crente e tenho o meu Deus, que é dono do ouro e da prata, como muitos dizem por aí. E não é bem verdade. Então, meus queridos, para a gente concluir, eu queria deixar um recadinho que a gente tem que entender é que é como diz o Augusto Nicodemos, a viagem, Deus garantiu a viagem, mas não garantiu tranquilidade nessa viagem. Ele nos garantiu um voo para a eternidade, mas não nos garantiu tranquilidade. A única paz que ele vai dar é a paz que ele tem para nos dar. Como ele diz, no mundo vocês vão passar por aflição, mas tem de bom ânimo. É como disse Paulo, em tudo eu posso naquele que me fortalece. Então eu tenho bom ânimo, eu tenho que ter bom ânimo, independente da situação que eu esteja passando. Se eu estou passando por uma situação difícil, é porque Deus quer me ensinar alguma coisa. Deus quer me endurecer para algo maior, quer me dar uma couraça melhor, quer me dar capacidade para que eu cresça espiritualmente, não olhando para as coisas do mundo que ficaram para trás, mas seguindo para o alvo que é Cristo Jesus. E a gente tem que entender que o que Deus mais quer de nós é fé, tá? Como diz lá em Hebreus 10:38, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, esse é o recado que eu queria deixar para vocês nessa noite, é que nós devemos estar em Cristo Jesus, diante dele, com toda a nossa humildade, tá? A gente tem que estar debaixo da soberania dele, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem dele, porque tudo é dele, para ele e por ele são todas as coisas. Não pense que o mundo gira ao seu redor. Não pense que o mundo gira de acordo com a sua vontade. Pelo contrário, tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, avalie a Bíblia, analise a palavra de Deus. Se você, por acaso, tiver alguma dúvida, procure o seu pastor, procure alguém que você acredita que possa lhe ajudar e que possa lhe dar sabedoria e entendimento. Tá bom? Nesta noite eu quero deixar vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele seja com vocês. Convido vocês para estarem quarta-feira no culto, se quiserem presencial ou não online pelo YouTube, tá certo? Lá na Igreja Batista. No YouTube é PIB da Convencão, né? Convencão, porque não pode botar sem cedilha nem o acento, tá certo? Então vocês entram lá, acessam e assistem o culto de oração. E aos domingos nós estamos fazendo a EBD e o culto de manhã ainda via online, transmissão online, ok? E à noite tem o nosso culto de adoração ao Senhor. Por isso eu convido você a se fazer presente. E eu queria nesse momento a orar por você, ok? A orar por você, que Deus possa estar abençoando a sua casa, a sua família, abrindo o seu entendimento, e que da próxima vez você procure ver o que você está falando e dizendo o que está na Bíblia, para que você não venha se perder e falar, não venha falar o que não existe realmente na Bíblia, ok? Então, eu queria, neste momento, orar por você e que Deus possa estar lhe dando sabedoria. Queria agradecer a nossa irmã Adriana, né, colega de trabalho, que Deus possa estar abençoando a sua vida, minha irmã. Deus seja contigo. O irmão Ailson, né? Ok. Estamos aqui para aprender uns com os outros, tá certo? E eu esperava mais perguntas, eu esperava que alguém fosse dizer alguma coisa, tá? Mas como não teve, então a gente continua o protocolo. Vamos orar então e agradecer a Deus pelas nossas vidas. Senhor, nós te damos graças, nós te bendizemos porque o Senhor é bom
Te agradeço, Senhor, por cada vida, ó Senhor, que esteve aqui conosco, presente, assistindo essa live, meu Deus, esse pequeno momento de reflexão, e que o Senhor, meu Deus, possa estar nos agraciando com a tua misericórdia, nos dando sabedoria e entendimento para compreender melhor os teus propósitos sobre as nossas vidas. Quero te pedir pela vida dos enfermos, ó Pai, se houver algum nesse meio aqui, que o seu Pai possa estar curando, meu Deus, dando a eles, ó Pai, sabedoria, capacidade, entendimento, inteligência, meu Deus, e cada um desse grupo, ó Pai, possa estar, Senhor, recebendo neste momento uma unção da tua parte, ó Pai, e que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, fazer com que o teu nome seja propagado aos quatro cantos do mundo. Abençoa, Senhor, os encarcerados, meu Deus, que eles entendam e eles recebam a tua mensagem de coração aberto, meu Deus, e eles ali eles possam fazer, Senhor, um renovo naquele lugar, entendendo que ali não é um lugar que foi feito para eles, pois o Senhor nos deu a capacidade de pensar, nos deu a capacidade de se arrepender também. Abençoa, Senhor, cada um daquelas pessoas que perderam seus entes queridos, ó Senhor, meu Deus, abençoa em nome de Jesus, para que esse mal que está sobre a terra, meu Deus, possa nos livrar, meu Deus, e cada vez mais nos dê esperança para um dia poder estar na glória contigo. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro e te agradeço. Amém. E só lembrando uma última coisa. Quando a gente fala esse amém, esse em nome de Jesus, amém, esse mantra, porque isso é um mantra, é uma repetição de uma coisa. Às vezes a gente costuma achar que porque estamos orando em nome de Jesus, a gente vai receber aquilo que a gente está pedindo. Vocês já prestaram atenção? É como que a gente escreve a carta, mas quem assina é Jesus. E eu queria dizer para você, muitas das vezes, que você não recebe aquilo que você pediu, achando que vai receber. Sabe por quê? Vamos ver o que diz lá em Tiago 4,13, para a gente poder ter uma noção. Tiago 4,13. É bem interessante quando a gente para observar as coisas, né? Ok? 4,3, né? Tiago 4,3, 13. Perdão, eu achei que era no 4, mas é no 3. Eu confundi aqui. Veja o que ele diz. Tiago 3, 13, né? Quem é sábio e tem entendimento entre vós? Que o demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com humildade provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, e se não gloriam disso, nem neguem a verdade. Este tipo de sabedoria não vem do céu, mas da terra, e não é espiritual, ela é demoníaca. Na verdade, o texto não era esse, parece que era 4,13 mesmo. Que ele diz que a gente não recebe as coisas porque a gente pede mal, a gente pede para os nossos deleitos, a gente pede para nosso próprio uso. E a gente tem que pedir olhando para Cristo, como Cristo pediria para as outras pessoas. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai pedir nas orações. Nunca peça as coisas com o intuito de querer se vangloriar ou se querer se posicionar, tipo, eu quero um carro, eu tenho um desejo disso, eu tenho um desejo daquilo. Então, quando vocês forem orar, peçam em função do próximo, como Jesus oraria. Vocês sempre se perguntem, como Jesus oraria? Será que Jesus oraria de maneira só para ele? Você veja que quando ele faz as orações dele, ele não ora só por ele. Ele diz, Pai nosso que estás no céu, já está compartilhando o Pai que ele tem para com todos. Né? Então, ali, Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, ele já vai glorificando, igual Moisés fez uma oração, fez um estudo semana passada. Tá?
Então, a maneira como Jesus ora é abrangente. Então, muito cuidado com como você ora, está orando. Não peça só para você. Deus vai lhe dar o que você precisa. Mas pense primeiro no próximo. Pense primeiro no seu irmão. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Então, queira para o seu próximo aquilo que você gostaria de receber. Tá certo? Fica aqui o meu abraço. Que Deus abençoe. E quando a gente ora e a gente olha para o próximo, a gente está olhando e fazendo a vontade de Cristo. Meu boa noite, fiquem com Deus e até segunda-feira que vem eu espero vocês aqui nesse mesmo lugar, certo? Às 21 horas. Um forte abraço e que Deus os abençoe.